Beleza. Lá está gravando. Então, boa noite, pessoal. Boa noite quem está me vendo agora. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver me vendo pelo YouTube. Esse negócio é muito massa, sempre sonhei com isso, gente. Top. Já tenho 4 inscritos no canal. Vamos vencer. Se inscreva no meu canal, viu, pessoal? Por favor. Dá uma forcinha. Vocês estão aí ao vivo. Ai, Senhor. Então, beleza. Então, vamos continuar falando sobre o sexto mandamento. Estamos terminando já. Sim. Na última catequese, a gente falou um pouco sobre os 2 hormônios, né? Dopamina, ocitocina. A gente falou algumas coisas nas consequências, como eles são produzidos, o problema que isso pode acontecer, certo? O problema que isso pode acontecer tanto na questão da relação sexual, né? A gente falou a importância dela, porque que ela é exclusiva para o casamento, né? Porque por causa de algumas coisas e algumas consequências que pode acabar acontecendo devido a isso, né? Então, fala, não é uma imposição que a igreja fala que é para te impedir do seu desejo, não sei o que. Não, é uma questão de proteção para que você não utilize o outro como um mero objeto para a sua satisfação de prazer, mas consiga enxergar no outro aquilo que realmente ele é, né? Pessoa de corpo, alma e espírito. Beleza? Então, creio que todo mundo compreendeu bastante a parte biológica, de como funciona o nosso cérebro, das outras questões, a partir dessa aula. Né? Quando a gente trata um pouco na questão biológica, fica mais fácil de entender. Creio que quem viu a aula, que estava presente, creio que não ficou com dúvida, deu para compreender bastante, né? Beleza, a partir desse princípio, certo? Nós estamos falando nas questões mais práticas. Então vamos entrar agora em outro assunto também, que envolve também o pecado contra a castidade. Isso também inclui, tanto essa aula serve tanto para o sexto mandamento como o nono mandamento. Digamos que os dois estão juntos. A outra coisa também, que é muito importante, que a gente deve ter, né? Que foi falado também, é a questão que é a virtude da pureza, né? Que ela está bem ligada com a virtude da castidade. Né? Então, eu falei que a castidade ela é uma virtude da alma, certo? Então, é uma virtude espiritual. Nós só conseguimos essa virtude, essa graça, se nós tivermos uma vida de oração. De oração, confissão, e também ter o nosso corpo de certa maneira ativo. Não, evitar essas distrações, enfim. Outra coisa também, que às vezes muita gente confunde, né? Hoje em dia, muita gente confunde castidade com virgindade, digamos assim. Uma pessoa casta, ou a castidade, né? Simplesmente não ter relação. Não tem nada a ver com isso. Ter relação está incluso, mas é outra questão. Castidade, porque às vezes a pessoa nunca vive a castidade, não tem mais a castidade. Né? A pessoa confunde um aspecto físico com um aspecto espiritual, que é coisa totalmente distinta. Até porque no casamento se vive a castidade também. Olha só que maravilha. Porque o que é a castidade? Né? A castidade é eu ver o outro como ele realmente é. Tipo, eu utilizar e eu viver o fim último, dependendo de como é o estado de vida e da forma que a pessoa realmente é. Então, a castidade no namoro, a castidade normal, se você não tem uma vida
de casado, é você não utilizar o outro com um objeto de prazer, né? Então, você tem esse olhar que o outro ele é uma pessoa com corpo, uma alma, e você não utilizar ele para satisfazer as suas necessidades. Então, esse olhar puro, esse olhar de cara, aquela pessoa é um filho de Deus, né? E eu não vou fazer mal a ela, não vou utilizar ela como se fosse simplesmente um objeto, né? Aí você, através dessa vivência, você se contém através das graças, né? E você a ama como ela a ama verdadeiramente, né? Então a castidade, digamos assim, é um ato de amor para com o próximo. E no casamento entra a mesma forma, né? Através da castidade, você não utiliza o outro como objeto. O que é não utilizar o outro como objeto? É quando você vive realmente como deve ser vivida. Porque no casamento é viver a relação sexual como ela deve ser vivida. Em que sentido? Não, nunca negando nenhum dos princípios, seja na questão do princípio unitivo, seja no princípio procriativo, certo? Então, você não vai utilizar nenhum meios que fere a natureza das coisas. Aí que entra a questão, né, de não poder usar métodos os anticoncepcionais, certo, produzidos. Por quê? Porque, de certa maneira, ele impede, ele é algo antinatural. Ele, tipo, ele impede uma coisa, ele impede uma vivência. Esse impedimento, quando você tira um dos caráteres, seja o procriativo, seja o caráter procriativo, a relação se torna um uso do outro. Ou seja, eu não quero ter filho, então eu vou usar anticoncepcional. Por que você não quer ter filho? Porque eu tô com medo, não sei o que. Aí você vai e usa um medicamento. Aí é porque a partir desse momento que acontece. Você nunca vai se unir ao outro plenamente, porque a relação vai estar cortada. Sempre quando tem um corte, vai ter uma consequência. Na alma, no espírito, enfim. Né? Aí, por motivos, como falei, por motivos circunstanciais, na questão motivo de doença, motivo de condição financeira, é permitido espaçar a gravidez, mas espaçar no sentido de utilizar métodos, são os métodos naturais. Então, você verificar o ciclo fértil da mulher, né? Quais são os períodos que ele está mais fértil, e aí acaba sendo permitido nessas circunstâncias. Né? Agora, qualquer outro método não é permitido. Certo? É claro que hoje em dia, né? Hoje em dia a sociedade já incutou na cabeça do povo que filho dá trabalho. Então, isso já saiu da mentalidade do povo, é algo totalmente contra filho. Então, e até porque isso é um plano, né? Então, um plano de antinatalidade, né? Por quê? Porque sem filho você não pode. Quando você não tem filho, quando você não tem seus herdeiros, de certa maneira, fica mais fácil para ser manipulável, né? Então tudo é questão de controle. Hoje em dia tudo é questão de controle. Controle populacional, controle das pessoas. Né? Isso, de certa maneira, saiu aos poucos estão se perdendo esses ideais, né? E é por isso que vocês veem os casamentos estão tristes. Assim, cada vez mais pessoas pedindo divórcio, cada vez mais pessoas se separando. Por quê? Porque não está tendo uma união, não existe uma união. Né? Como eu falei, não existe a produção de ocitocina quando você corta uma dessas coisas. Então a castidade ela vive tanto no matrimônio como no... Será, Gera? Que sabe que tu vai me derrubar? Posso esquecer que vai pro YouTube, né? Vai nada. Ai, ai. Mas a gente não pode esquecer desses detalhes, entendeu? Então, namoro, vive essa castidade. E você vivendo essa castidade no namoro, no casamento, também você vai ter essa vivência, né? Para aguentar a pressão. Né? Aí eu falei, quando você não se vive a castidade no namoro, você não consegue conhecer a outra pessoa. A tua visão é turvada. Não nasce a virtude da pureza. Ou seja, quando você não se vive, quando você vive o namoro apenas buscando prazer, o prazer ele cega a sua parte espiritual, a tua visão do outro. Você não consegue enxergar o outro. Então você sente que o outro é uma pessoa legal, mas só porque está te gerando prazer, mas você não sabe quem o outro realmente ele é. Quem é o outro realmente. Aí quando casa, é quando a paixão vai diminuir e aí você começa a descobrir quem é o outro. Além disso, a vivência da castidade, ela
te concede várias outras virtudes por consequência. A virtude da fortaleza, a virtude da temperança. Você vai ter um pouco mais de autocontrole com os seus instintos. Isso vai ser muito importante. Por quê? Porque no casamento, quando você se casa, irá ter períodos em que você vai precisar ter uma certa abstinência nas relações. Por exemplo, quando a mulher ela tem um filho, ela vai ter todo aquele período que ela não vai poder ter relação, porque ela não pode ter relação, por causa que ela está se recuperando do filho que ela teve. Né? Aí esse período, o que vai acontecer? O homem ele já vai ter que ter uma força para poder aguentar essa dificuldade durante esse período. Essa abstinência que vai ter no casamento. E olha que coisa doida. Por exemplo, se no namoro não se vive a castidade da pessoa se casa com essa pessoa, quando é no casamento e a mulher tem um filho, o que vai acontecer? O marido não vai ter força suficiente para aguentar o momento de abstinência. Por quê? Porque ele não tem essa virtude. Aí o que vai acabar acontecendo? Muitas vezes o marido ele vai encontrar uma outra forma de se estressar. Né? E às vezes pode acontecer traições, ou às vezes o marido pode se afogar na questão da pornografia e outras coisas. Por quê? Porque ele não tem essa virtude. Agora, quem vive isso no namoro, automaticamente no casamento ele vai ter mais uma força. Porque ele já adquiriu essas capacidades de autocontrole. Mas é claro, é importante, isso só acontece se você tiver uma vivência da fé, né? Oração, a comunhão, confissão. Sem isso, você não consegue. Realmente não consegue, é impossível. Se tiver queda, o que você faz? Se confessa. Por quê? Porque, gente, o pecado, o sexto mandamento, e o nono mandamento, os pecados da carne, eles são, digamos assim, simples. De que maneira? Quando tu começa a combater esses pecados da carne, esses pecados mais simples, pecados sexuais, enfim, são coisas bem mais animais, você começa a descobrir realmente o que são os pecados realmente de verdade. A tua luta já é outra parada. Aí tu começa, é a questão do orgulho, a questão da fofoca, a questão de outras coisas. Gente, você não imagina, mas fofoca é muito pior, às vezes, do que um pecado contra a castidade. Por quê? Porque quando você cai na castidade, digamos assim, pode ter uma consequência. Claro que às vezes pode ter um fim, mas enfim, tirando se a pessoa não tem isso, mas simplesmente ela cai mesmo, normal, a consequência é entre os dois, digamos assim. Agora, por exemplo, uma fofoca, uma mentira, algo falando mal dos outros. Se é uma mentira, o que aconteceu? É uma coisa que, por mais que você peça perdão e se confessa, você não vai conseguir tirar as consequências desse ato. Que é o que? Já se espalhou a merda. Tipo assim, já jogou pro ar. Ei, gente, todo mundo já tá sabendo. Aí, meu amigo, aí dá problema, entendeu? As orgulho, às vezes, também é algo muito mais complexo. Tu começa a entender realmente o que está realmente impedindo de crescer da vida espiritual, né? Então, os pecados da carne são os pecados mais simples, digamos assim, de certa maneira. Só que hoje em dia, ele, na nossa sociedade, né, ele é visto como algo muito terrível e que, o mundo vai acabar. Não, caiu, meu amigo, o que tu faz? Tu se confessa. E é a vida que segue, entendeu? Tipo assim, a gente também não pode ficar se martirizando. Essa questão também. Tem muito importante. Tipo assim, eu sou o pior pecador do mundo, não sei o que, eu fiz isso, fiz essas coisas, não sei o que. Não, tem coisa muito pior do que isso aí. Se confessa e vida que segue. É muito importante não ter neurose com essas coisas, entendeu? Ficar uma pessoa neurótica. Ai, meu Deus, mas será que eu fiz isso, fiz aquilo? A pessoa fica doida. Tem que ter muito cuidado com essa questão também, entendeu? Então, entrando também ainda na questão dessa vivência, né? Nos pecados contra a castidade, né? Ele tem entra a questão do pensamento. Pensamentos, palavras, atos e omissões. Vamos pegar na questão do pensamento, ou a questão do olhar. Hoje em dia, já fala, né? Lá no Evangelho, Jesus fala, né? Se você olhar para outra mulher desejando ela no fundo do seu coração, você já cometeu adultério. Oxe, que doideira. Então, o simples fato de você pensar em desejar outra mulher no fundo do seu coração, você já cometeu adultério. Agora que nós temos que ter uma pequena questão, nós entender bastante o que significa se desejar. Entendeu? Esse desejar que é falado, não é o desejar do tipo. Eu vi a menina é bonita,
e eu tenho desejo de namorar com ela. Isso é uma coisa. Bom, isso não é errado, simplesmente é você se apaixonar, normal, tranquilo. Mas esse desejo, esse desejar que no caso está se referindo, né, é você olhar para uma mulher e você desejar no pensamento mais outros tipos de prazeres e ficar alimentando esse tipo de pensamento. Então é o desejo mais no sentido sexual da palavra, entendeu? Então, por exemplo, é aqui que vem a questão. Hoje em dia é mais complexo vamos enfrentar essas coisas, porque isso é mais bom porque o homem é mais na questão do olhar, a mulher é mais na questão, o padre Paulo Ricardo fala, que é na questão das vestimentas, né? Então não é muito no olhar, o homem é mais no olhar porque, para explicar um motivo, existe um negócio muito louco na nossa cabeça. Mas vamos supor, para ficar neurótico também, então vamos lá. Então, vamos supor que passou uma mulher muito bonita. Aí tem aquele primeiro olhar. Então, o homem olha. Primeiro olhar. Qual é o primeiro olhar que vai acontecer? Depende da vestimenta dela, vamos sentir um desejo. O que é o desejo? Desejo normal. Tipo, corpo humano agindo. Então, viu que a pessoa tem uma certa beleza. Você se sentiu atraído pela mulher. Ponto. Isso é uma coisa. Depende desse desejo, ele está começando a criar certos estímulos em você. O que vai acontecer? O pecado é quando você consente com esse pensamento, fica alimentando ele. Em que sentido? Supor que passou uma mulher, passo minha visão, olhei para ela, senti uma atração, desviou, aí depois eu voltei normal. Pronto. Não teve nenhum tipo de pecado aqui. Qual seria o pecado? Passou a mulher, olhei, senti a atração, continuei olhando e fiquei alimentando o meu pensamento com aquilo que estava acontecendo. Fiquei olhando para as partes dela e fiquei ainda mantendo esse olhar e alimentando ele. Se eu ficar alimentando ele, ficando olhando, pronto. Cometi um pecado contra a castidade. Aí eu preciso me confessar. Então, essa questão. Ou seja, você não pode, né? O primeiro sentimento que vem é sempre realmente de atração. Mas o que você não pode? Você não pode ficar fixado e olhar e ficar fixado ainda mantendo a visão. Por quê? Porque você já está desejando-a. De outros modos, você já está tendo um pensamento dela já de utilizar para o seu bem prazer. Aí esse é um dos problemas que pode acontecer. Então tem que ter muito cuidado para você não fazer essa confusão entre uma coisa e outra. E é mais hardcore? É mais hardcore, porque hoje a nossa sociedade é muito hipersexualizada, digamos assim. Então é mais complexo, entendeu? Então temos que guardar muito nosso olhar, nossa imaginação. É que nós entramos também nas vezes as pessoas que consomem muita pornografia. O que acontece? O imaginário dela fica totalmente deturpado, fica manchado, ela perde o olhar da pureza. E esse é um dos problemas que pode acontecer. Tem que ter muito cuidado. Muito cuidado. Agora, vamos só colocar aqui dois fatos. Que nós entramos agora, por exemplo, na questão da feminino mais. No campo feminino, né? A questão mais está na questão das suas vestimentas, que pode acontecer, né? O que é que a gente fala da virtude da modéstia? Mas o que é a virtude da modéstia? É você, de certa maneira, se resguardar e guardar o seu corpo. Porque ele é um bem muito precioso, né, para você, mas também é guardar o corpo, para ele ser entregue, seja para o seu esposo, ou seja, a única pessoa que vai ser seu esposo, contemplar o seu corpo, ou guardá-lo realmente e viver uma vida religiosa, por exemplo, é claro. E aqui nas vestimentas, na questão feminina, tem muito cuidado, porque não é questão assim, não posso usar calça, não. Nada de neurose aqui. Entendeu? Ou seja, é você resguardar, mas assim, existem determinadas partes femininas que são mais atraentes e pode gerar uma certa atração. E se o teu intuito realmente é esse. Por quê? Porque realmente existem mulheres, que elas se vestem realmente porque elas querem ser olhadas. Por quê? Porque no subconsciente, na natureza feminina, nós temos esse desejo de querer ser conquistada. Né? Então, de regra geral, o que acontece? Sempre o homem é o alfa e a mulher é o beta. Sempre o homem é que dá a primeira ação. A mulher fica mais na questão de
Ela precisa ser conquistada. Isso faz parte do ideal feminino. É algo que está, digamos assim, na própria natureza feminina. Essa questão de ser um pouco mais centrada. E ela precisa ser conquistada. A maioria das vezes é o homem que vai partir para a ação e a mulher sempre ela vai querer, ela vai, digamos assim, ela é mais sutil para que o homem possa conquistá-la. E a partir disso, quando a gente não tem uma certa virtude, o que pode acontecer? Essa nossa natureza ela pode tomar muito, ela pode sobrepor o nosso espírito, e esse desejo de querer ser desejado acaba sendo, eu acabo utilizando ele de uma forma muito mais exagerada. Então eu sou muito mais expansivo, eu quero que os homens olhem para mim, aí vai vestir essa sensação de liberdade. Aí vai vestir roupas muito curtas, mostrando demais esse desejo de que o homem comente, que o homem fale com ela, enfim. Por quê? Porque isso está no nosso subconsciente. Todo homem, seja um homem ou uma mulher, tem isso faz parte da nossa própria natureza. Nós precisamos ter um pouco de controle nessas questões. Né? Então, nas roupas que eu estou vestindo. Então, eu posso usar short? Depende do short, é claro. Eu posso usar calça? Depende da calça. Entendeu? Então, que as mulheres sabem, existe calças, existe shorts, existe blusas, existe blusas. Entendeu? Então, sempre ter muito cuidado, tipo assim, qual é a minha intenção em utilizar esse negócio? Tem que ter sempre esse cuidado nas nossas vestimentas. Eu quero utilizar isso por quê? Porque eu me sinto bem, me sinto livre, não sei o que, eu quero... A gente tem que ter muito cuidado nesse sentido. Então, não é que eu só tenho que usar saia, não sei o quê, porque se você não usar saia, tá em pecado mortal, e blá 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 blá, não. É sempre o, como é que se diz, temperança. Não existe o sistema, a igreja ela não dá um juízo, fala, não pode usar isso, não pode usar isso. Não, isso vai dar consciência de cada um. Claro que nós vivemos em outra cultura, nós vivemos em outra época, enfim, são coisas totalmente diferentes. Isso vai da sua consciência, certo? Vai da sua consciência. Então, mulheres, vocês sabem. Os homens também. Entendeu? Que a modéstia aqui tanto para homem como para mulher. Então, você tem que ter muito cuidado nessas questões. Né? Porque ambos eles, você levar ou conduzir o outro irmão a pecar porque você quer realmente esse desejo, também você pode cair no pecado contra o sexto mandamento, é claro, né? Mas aqui vem a questão, entendeu? Vou supor. Existe um negócio na nossa cabeça, existe uma questão, tanto nos homens como nas mulheres, algo que separa a nossa natureza humana. Existem certas regiões do corpo feminino que liberam certos hormônios. E nós somos homens, existe uma parte do nosso cérebro, né, uma região aqui, enfim, que eu não sei qual a região do cérebro, enfim, que dependendo da região, é ativada algumas substâncias que geram algum tipo de sensação no homem quando ele olha uma mulher. Por quê? Porque o homem ele tem um sensor mais de caça. Ele é um ser que foca mais numa coisa específica. Então o homem é o ser que sai para caçar. Então ele precisa ter um foco foco muito maior. Então, por exemplo, existem algumas coisas na parte do corpo feminino que precisa ativar certas funções no homem, que pode ativar. Né? Ativa a funções mais realmente no campo mais sexual. Então, por exemplo, existe corpo. Vamos supor que uma mulher ela tem veste uma roupa realmente exageradamente muito curta, mostrando certas partes. Essas partes que é mostrando a mulher, quando o homem olha, isso qualquer homem, tipo assim, seja um homem que tem uma virtude, seja um homem que não tem virtude, tipo assim, enfim. Automaticamente, no cérebro do homem é ativado uma região do corpo, uma região aqui, que ativa a parte sexual do homem. E quando ele olha para uma mulher assim, ele não consegue enxergar a mulher. Tipo, ele não consegue enxergar a mulher como ela realmente é. Por quê? Porque tem essas partes que estão liberando esse hormônio e na cabeça do homem, a substância na cabeça do homem que é liberada, ele gera uma sensação de
prazer, e ele sente um certo prazer, mas ele não sente prazer pela mulher específica, mas por causa dessas partes. Por quê? Porque essas partes ela deve ser mostrada porque é para poder realmente se preparar para uma relação. Por isso que às vezes isso é feito realmente no momento, no quarto privado, enfim. Mas no dia a dia, essas regiões vão ativar certas coisas na cabeça do homem. O homem não vai conseguir enxergar a mulher. Ele vai enxergar, digamos, quase como se fosse um pedaço de carne, um negócio por seu prazer. Não, ele não consegue enxergar, porque isso vai turvar a visão dele, automaticamente. Então isso aqui não é, o homem vai me desejar, mas a culpa é do homem. Se ele é a participação, sim, a culpa é do homem, é claro. Isso é sem sombra de dúvida. Se ele não tem controle, né, o autocontrole, enfim, sem vergonha mesmo, né? Mas de qualquer maneira, ele não vai conseguir ter um olhar e ver a mulher. Não tem como, por causa dessa questão na nossa cabeça. Vamos supor, por exemplo, agora vamos supor que a mulher está bem vestida, está mais arrumada. Né? Digamos assim, ela não está mostrando essas partes. Quando o homem olha para essa mulher, ele vai sentir uma certa atração e vai se encantar com a beleza dela. Mas ele vai se encantar por ela. Por quê? Porque ele vai enxergar a alma dela. Então ele vai sentir um prazer, mas é um desejo de admiração. Não é um desejo um desejo carnal. É tipo assim, você vê algo que é belo. Quando você vê algo bonito, ele vai gerar uma sensação em você, mas uma sensação de quase como se fosse de desejo de proteger aquela pessoa. Olha que coisa doida. Então, quando o homem ele vê uma mulher realmente bem vestida, exalando a sua feminilidade, enfim, vai nascer um desejo no ser de um homem de querer proteger aquela pessoa. Ele vai ver ela e vai conseguir enxergar a alma dela. Ele vai conseguir enxergar a pessoa do que realmente ela é. Se ela não tivesse assim, ele não ia conseguir enxergar a alma dela. Ele ia conseguir enxergar só o corpo dela. Quando o corpo está oculto, ele vê a alma. Quando o corpo está exposto, esconde a alma. Essa é a ação, a atividade no homem. É coisa doida. Então, ele vai ter que adquirir. Isso eu tô falando um homem ordenado, é claro, né? Um homem ordenado. Tipo, um homem que, enfim, tá uma vivência de boa. Agora, se for um homem que é viciado e vive várias coisas imorais, e vive na pornografia, enfim, não importa. A mulher com roupa, a mulher com pouca roupa ou com muita roupa, ele vai conseguir fantasiar qualquer coisa na cabeça dela. Por quê? Porque o problema tá na cabeça dele. Aí essa parte dele já foi toda acabada, toda. Daí ele precisa, né, passar por um processo de purificação do imaginário e aos poucos ele vai conseguir voltar novamente a ter esse estado. Entendeu? Então, eu creio que os homens que estão aqui sabe a diferença que acontece quando você olha para uma mulher realmente bem vestida. Tipo assim, você sabe o desejo que nasce em você. Tipo, um desejo assim, você vê a beleza dela. Você sabe a diferença quando você olha uma mulher bem vestida e uma mulher que tem pouca roupa. Você sabe a diferença dos dois desejos. São dois desejos completamente diferentes que nascem. Por quê? Porque cada um atiça um sentido no nosso cérebro. Um é de caça, o outro é de proteção. Olha que coisa dele. É muito doido isso, velho. Tipo, não é porque aí quando o homem ele tem uma certa virtude, ele se sente mal quando ele sente o desejo da carne. Por quê? Porque ele sabe, nasce uma sensação meio ruim. Por que uma sensação meio ruim? Porque, tipo, não foi feito para isso acontecer nesse momento. Esse negócio é para ativar num momento específico. Agora, o desejo de admiração é um negócio fenomenal. Porque é aí que, amigo, aí tu vai ver que a pessoa realmente, o homem quer realmente proteger ele tem um senso de proteção, é um negócio totalmente diferente. Entendeu? E aí que é a questão. Aí se a mulher veste roupa curta, o homem, ele vai querer, ele vai sentir uma atração, mas o desejo dele não é por você. É simplesmente te utilizar como um objeto normal. É aí que é um problema hoje em dia no mundo. Hoje em dia, infelizmente, as mulheres querem atrair os homens pelo desejo errado. Esse é o problema. Tipo assim, é por isso que às vezes as mulheres encontram, depende da mulher, encontra homens sem vergonha. Por quê? Porque o homem diz que ama ela, mas o problema é que ele não tá vendo ela. Isso é o problema, ele não tá vendo ela. Porque ela não tá mostrando a alma dela. Porque o corpo vai atrapalhar. Esse é um dos problemas. Aí quando a mulher já se arruma um pouco mais, não é tão depravada. É tipo assim, é sutil. Não exagerada, mas também não o extremo. Tipo assim, sutil.
aí sim o homem vai sentir um desejo por ela totalmente diferente. Então, tanto as mulheres que estão aqui quanto os homens que estão aqui tem que ter cuidado nessas questões, entendeu? Muito, 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 muito cuidado. Claro que hoje na sociedade se tu falar umas coisas dessas, vão dizer que é machista, taxista, a mulher tem que ser livre, tem que usar do mesmo jeito que ela quiser, não sei o quê. Assim, pode ser livre, mulher, mas assim, não acho que vai encontrar um cara muito legal, não é assim que funciona. Então, quando a igreja fala essas questões, é porque realmente existem essas questões. Então, a gente tem que ter muito cuidado com as coisas que a gente utiliza. Muito, muito, muito cuidado. Se você quiser ter uma relação saudável. Entendeu? Então, são coisas que hoje no mundo tá muito, 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 muito exagerado. Tipo assim, muito, muito demais. Infelizmente, né? Estendidos, alguma pergunta sobre essas questões? É o momento, é o momento. Beleza, beleza, beleza. Eu teria tudo sem neurose. Pois é. Tá muito cuidado. Existe. Hoje no Instagram existe muitos extremos, entendeu? Tipo assim, o catolicismo ele não é um negócio de regra. Ele né, existe extremos. Existe o bom senso, né? E a sua consciência para te levar a pensar nessas coisas, entendeu? E, tipo, tinha um extremo, muito extremo. Existe, tipo assim, a mulher não pode usar calça, não tem que usar só saia, porque, enfim, porque é assim que é o correto, enfim, não existe correto. O catolicismo nunca falou nada sobre regra das suas vestimentas. Não existe isso em nenhum lugar da igreja. Só fala o quê? Tem a modesta, tem a sua consciência, e utilize ela da melhor forma possível. Principalmente na fase dos adolescentes, né? Essa fase aqui é a fase que os hormônios vão estar explodindo, entendeu? Você pode ver que é nessa fase que o negócio já começa a pegar. Por quê? Porque é o desejo, a mulher quer conquistar um homem, o homem quer ficar com a mulher, entendeu? Esse desejo de querer conquistar acaba se exaltando, entendeu? Se exaltando. Isso acontece, um negócio muito louco. Quanto mais a mulher vai se degenerando, acho que sim. Ela vai se decaindo no pecado, é coisa doida. Quanto mais ela vai decaindo, quanto mais do mundo mais vontade, mais depravada ela vai começar a ser. Por quê? Porque o corpo vai tomar a frente, em vez da alma. Como o corpo vai tomar na frente, os instintos que estão em culto nela, de querer ser conquistada, vai começar a tomar na frente. E assim, de certa maneira, ela vai utilizar a maneira mais fácil possível de conquistar isso. E aí vai, vestimentos um pouco mais depravados, mais sensualizados, enfim. Claro que aí tá a questão. A mulher, ela não, ela não quer que o cara seja sem vergonha, porque ela vai nascer aquela ideia que ela quer liberdade. Não, tem que ser livre, eu tenho que utilizar isso aqui, porque meu corpo, minhas regras, eu faço do jeito que eu quiser. Tipo assim, esse orgulho vai crescendo cada vez mais, né? Essa proteção do corpo, esquece, tipo, tô nem aí. Ela vai se sentir mais bem, por quê? Porque gera uma certa liberdade realmente nessa sensação de que eu estou livre. Eu uso o que eu quiser. Aí, tipo, vai vários olhares irão ser direcionados a ela, né? E aí, aos poucos, ela está sendo desejada, mas da maneira errada. Então, tipo assim, ela quer ser desejada, mas da maneira errada. Ela quer ser vista, mas ela é vista de maneira errada. Por causa dessa... que o pecado leva a pessoa a fazer, né? É um negócio muito, 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 muito coisado. Entendeu? Então... Foi! Entendidos? Entendidos? Então, mulheres e homens, vivam de maneira simples, singela, de maneira modesta. Muito cuidado com
a maneira que você está chamando a atenção. Muito, muito, muito cuidado. Não, o Chester é massa. Chester é top demais. Chester é massa demais. Então, deixa eu ver o que mais. Beleza. Certo. Então, entendi a questão do olhar puro, enfim, beleza. Aí quando entramos na questão da vivência da castrada, na questão de namoro, enfim, tudo isso. Então, uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado na questão do relacionamento aqui são as pessoas que querem realmente casar, né? Tem esse desejo, às vezes estão em dúvida, não sabem muito bem, não sei o que eu vou fazer, enfim. Mas voltando para as pessoas que realmente querem casar, né? Como todo mundo já falou, namoro é uma preparação para o casamento. Todo mundo é cansado de escutar esse negócio, né? Todo lugar fala, namoro é uma preparação para o casamento, enfim, ok, isso aqui, né? A importância de viver a cartilha no namoro, e aí que vem a questão também que fala, né, que a igreja também não estipula a idade para poder namorar, né? Tem essas questões também. Mas, de preferência, um cuidado que tem que ter é que a pessoa tem que ter uma certa maturidade, porque é uma preparação para o casamento, é claro. Então, como tem toda a vivência da castidade, se estender muito tempo, tipo, namorar por muito tempo, né, cada vez vai ser mais difícil o homem se conter, a mulher se conter, né? Tem toda a questão da maturidade também, que é muito importante aqui, né? Então, por isso que eu aconselhava, né, nem os adolescentes namorarem. Por que adolescente não namorar, digamos assim? Porque adolescente não sabe nada, não sabe o que é na vida. Não sabe nem a faculdade vai fazer, vai querer namorar pra quem? Não sabe. Além também por causa do tempo do namoro, tipo assim, para não estender demais. Também por causa, como ambos são imaturos, para não gerar nenhum tipo de consequência afetiva. Isso aqui é o principal. Gerar uma consequência afetiva, uma consequência amorosa. E aí o que vai acontecer? Traumas amorosos, e vai crescer com traumas, e a alma, aí nasce com aquelas neuroses. A homem nenhuma não presta, a mulher nenhuma não presta, porque a mulher só serve para atrair, homem só serve para atrair. Por quê? Se ela se não ser demais, é uma pessoa imatura, não tinha condição de seguir um relacionamento para frente, termina, depois mais para frente vai ter uma neurose que só. Porque como é muitos hormônios a flor da pele assim, borbulhando, aí a pessoa confunde amor com paixão, com sei o que. Ah, eu amo aquela pessoa, eu amo aquele garoto, eu amo aquela coisa, começa a idealizar várias coisas na cabeça. Ah, eu tô namorando aqui, eu quero casar, ter com 6 filhos, não sei o que. Lá tem a pessoa 15, 16 anos. Aí tem todas as questões. Você termina a escola, e aí, vai viajar, não sei, vai viajar, e aí, vai ficar rolando a pessoa? Tem todas as questões. Para não durar muito tempo. E cada vez que não dura mais tempo vai mais perigoso para a pessoa cair e pecar contra a castagem. Tipo, não pode demorar demais, mas também todas as questões. Então é por isso que não seria aconselhável namorador na adolescência. Mas é que aí vem a questão da maturidade, entendeu? Principalmente os homens. Os homens, diferente das mulheres, as mulheres ficam mais maduras que os homens, mais rápido. As mulheres têm a maturidade mais rápido que os homens. Os homens demoram muito mais para amadurecer. Às vezes os homens estão com 18, 19 anos e ainda tem a cabeça de um adolescente. E a mulher de 16, 17 anos já tem cabeça de mulher. Por quê? Porque a própria natureza da mulher, ela tem que amadurecer um pouco mais rápido. Por quê? Por causa do próprio relógio biológico dela. Porque existe um período que a mulher fica infértil. O homem não. O homem tem uns 70 anos, ele tem fertilidade. É por isso que às vezes tem a tendência do homem ser mais, quanto o homem mais velho, mais maduro ele é. Aí a mulher, como tem esse ciclo, né? Às vezes também tem a tendência dos homens às vezes sentir mais atração por mulheres mais jovens. Por quê? Por causa do relógio biológico dela. A própria natureza humana, às vezes, ele reconhece na espécie, na mulher, enfim, que ela está mais no período dela mais fértil, logo gera mais atração. Tem essa questão também. Porque nós temos essa parte animal em nós, então, da mesma forma que acontece na rede animal também, o homem consegue
identificar. Às vezes sente mais atração de pessoas mais jovens. E também por causa disso que mulheres às vezes sentem mais atração por homens mais velhos. Por quê? Senso de proteção, mulher quer ser protegida. Senso de proteção financeira, proteção afetiva. É mesmo, bichão. Ou seja, o homem mais velho vai gerar um senso de proteção. Mulher precisa ser protegida. Proteção financeira. A mulher também precisa. Proteção afetiva. Então, as mulheres mais maduras, elas têm um desejo por homens mais maduros. Eu estou falando de uma mulher virtuosa e um homem virtuoso. Enfim. Por quê? Porque ela precisa disso para a perpetuação da espécie, digamos assim. Então, tem todas essas questões. Então, é por isso que namorar cedo demais dá problema. Vai dar problema. Não é aconselhável. É claro que tem as exceções. Às vezes pode acontecer de tu ter um relacionamento de 16, 17 e isso vai durar até 20, 21, 22 e conseguir casar depois de 6 anos. Pode acontecer? Pode, mas é exceção, entendeu? Tipo assim, não é um aconselhável, é claro. Mas, hoje em dia, né? Quem avisa amigo é, né? Enfim, quando dá um problema, aí, né? Depois vão dizer, ninguém me avisou que ia dar esse problema. Você tem que ter muito cuidado nessa questão. Se relacionar cedo demais para não dar problema no futuro. Não tipo de problema, não ficar criando expectativas na vida da outra pessoa. Tem essa questão, né? Como falo, namorando, preparação, tem toda a questão. Outra coisa também, o namoro, ele termina no altar, ele não termina no altar. Ponto. Ou seja, o namoro foi feito para acabar. Entendeu? Foi feito para acabar. Então, é o momento que você conhece a outra pessoa, tem realmente as características que você quer. Que para ser um futuro esposo ou futura esposa. Outra coisa muito importante também, tu não vai encontrar homem perfeito nem mulher perfeita. Não existe isso. Não tem. Então, vai ter dificuldade, você vai conseguir ver o defeito da outra pessoa, enfim, mas não existe isso. Outra coisa também muito importante na questão do namoro, enfim, você precisa sentir desejo para outra pessoa. Que é outra coisa também. Porque o que acontece muitas vezes, às vezes pode acontecer com vocês, principalmente com as mulheres, os homens é mais fácil sentir desejo, mas às vezes o que pode acontecer com as mulheres, principalmente. A mulher vai lá, conhece um cara legal, tipo assim, é um cara gente boa, é um cara virtuoso, vixe, 10 minutos pra cá lá. É um cara que vai da igreja, é um cara bondoso, que escuta ela, tudo bonitinho. E aí o que acontece? Tem tudo isso, só que a mulher não tem atração por ele. Desejo, não sente desejo por um homem, não sente, olha um homem não sente desejo. Aí pode acontecer o quê? Eu vou tentar namorar com ele porque ele é um homem muito bom, não sei o que, meu amigo. Se você não sente atração por ele, ele é teu amigo. É teu amigo. Tem que sentir a atração, o desejo. Ele precisa ter o desejo. Por quê? Porque é o desejo, esse desejo que você sente, que vai fazer você casar com a pessoa e ter filho com ele. Se você não sente desejo pela pessoa, ele é teu amigo, entendeu? Como é que tu vai casar com a pessoa? Como é que tu vai aguentar viver a vida toda com aquela pessoa se você não sente desejo por ele? É esse desejo, tem que ter o desejo. Tem que ter o desejo. Aí você controla esse desejo através da virtude da castidade. Aí você vai focar esse desejo em outras coisas. O quê? Trabalhar o mais rápido possível. Gerar tanto o homem como a mulher, né? Mas, cara, focar em casar o mais rápido possível para poder, enfim, durar. Mas se não tiver desejo, o relacionamento não vai dar certo. Não vai dar certo. Certo tanto os homens como as mulheres. Aqui também na questão dos homens. Aí que nasce essa questão para os homens. Porque você pode ser um cara perfeito, maravilhoso. E você tá afim de uma garota. Aí você vai lá e tenta conquistar a garota, mas a garota não quer você. Aí você começa a se lamentar. Mas por que eu sou isso aqui, meu amigo? Mas se ela não sente desejo por você, esquece. Não vai dar certo, entendeu? Não dá certo. Tem que ter o desejo. Sem desejo não vai. Não vai, não vai, não vai. E não deve ter medo do desejo. Não deve ter medo do desejo. Por quê? Porque tem um homem, vocês são seres humanos, vocês têm um desejo. E que o desejo que eu tô falando, pessoal, é o desejo sexual mesmo, entendeu? É esse é realmente que eu estou falando, entendeu? Tem que sentir o desejo. Tem que ter o desejo, entendeu? Claro que tu não vai ficar limitando, né? Isso aqui. Não, mas tu sentir que teu corpo chama, mas tu controla ele, entendeu? Tem que ter isso, essas questões.
tanto para os homens como para as mulheres, entendeu? É muito importante essas questões no namoro, para não gerar neurose, entendeu? Porque às vezes vem a questão da paixão, se apaixonar pelo cara, pra pessoa, enfim. E aí, tenta conhecer, e aí vida que segue. Então tem que ter muito cuidado com essas questões. Entendeu, meus jovens bonitos? Alguma pergunta nesse sentido sobre isso? Nada, nada. Eu tô me sentindo inteligente. Ah, senhor. Deixa eu ver o que mais. Acho que tem uns assuntos mais pra deixar pra outro. Preciso ainda focar nesse. A pureza, tá? Corpo, enfim. Desejo, enfim. Basicamente são essas questões, entendeu? Então, foi como eu falei. É essa castidade. Namoro é. Isso, é você amar o outro como realmente ele é. Muito importante isso. Ter uma atividade, outra coisa importante. Muito importante também para enfrentar essas coisas da carne. Fazer exercício, praticar exercício, fortalecimento. Então, praticar exercício físico. Os homens, ser forte. Seja entrar na academia, ficar bruto. Por quê? Porque você precisa gerar, ser o protetivo. O homem é o protetor da situação. Então você fortalece também isso do corpo. O que é corpo? Existe a frase acho que é de Santo Agostinho e Santo Tomás de Aquino, mas provavelmente Santo Agostinho. A graça sobrepõe a natureza. Ou seja, para a graça agir, eu preciso ter um corpo sã. Tá? Preciso ter a natureza forte, a natureza humana forte, para que a graça possa agir. Não posso também ficar um molengo, entendeu? Então, o homem também precisa começar a ter esse senso de proteção. Passar mais proteção, entendeu? Isso aí, Vinci. Ficar shapeado. Força, ser bruto. Aí nossa igreja precisa de homens brutos. Brutos para o bem. Isso que é importante. Muito, 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 muito importante. Aí, para os homens que querem realmente ser homens e querem casar, enfim, coloca um shape. Vai pra academia, trabalhe, sirva, seja forte. Malha as pernas, que homem com perna de frango é feio. Olha, quando eles falam, malha as pernas, pra bem. Eu não seja frango. Firme e forte. Não enche o saco. Entendeu? Mas é muito importante, gente, pros homens isso. Realmente. A partir do momento que vocês começam a ter gerar realmente força, você vai automaticamente você vai passar mais sensação de as outras pessoas, as outras mulheres no caso, elas vão sentir mais uma atração por você, mas você precisa demonstrar que você tem segurança. A mulher precisa que o homem passe segurança para ela. Por quê? Porque é através disso que é nós que passamos segurança para ela por aqui, para poder arrumar a bagunça que é a questão afetiva ou hormonal da mulher. Porque a mulher, o que representa a mulher é a lua. Então a mulher tem fases. A mulher ela tem um monte de hormônio e uma confusão hormonal do nada. Que, dependendo do momento do dia, ela tem um sentimento diferente. Do nada ela sente raiva, do nada ela sente tristeza. É um negócio, é uma bagaceira que os homens não. Ó, gente, os homens não têm as mudanças hormonais que a mulher tem. O homem ele é organizado no sentido hormonal da palavra. Ele é mais firme. A mulher não, a mulher é uma bagunça hormonal. Ela tá triste por estar alegre, tipo, não dá pra entender a mulher, porque não é pra entender a mulher. A missão do homem não é entender a mulher, porque tu nunca vai entender a mulher. A mulher é a lua, depende da fase, ela tá um jeito diferente. Quem é que arruma esse negócio? Quem tem que passar segurança para a mulher? É o homem. Por quê? Porque o homem, ele é o estável da relação. É por isso que a mulher deseja ser protegida. Por quê? Por causa dessa bomba de hormônios que tem dentro dela. Por causa disso. Por isso que a mulher tem esse senso de querer ser protegida, de querer um homem que proteja ela. Porque ela precisa desse negócio. Porque a mulher ela já sofre demais com esse negócio que o homem não sofre. Gente, os homens eles não sofrem com o que as mulheres sofrem. É um negócio doido. Doido demais. O homem
Homem tá normal, tipo, os homens, não importa o dia, ele tá igual, em qualquer mês. A mulher não, depende do mês, da semana, meu amigo. Sai de perto, corre. Tô errado, mulheres. Tô errado, não é assim mesmo. É, desse jeito. Ai, senhor. Mas é, principalmente os homens que querem casar, meu amigo, se virem. Eu já. É, experiência de vida é. Meu Deus. A mulher é um negócio muito doido. Estejam preparados para enfrentar a várias mudanças hormonais da mulher. E é isso. Não tem o que fazer. Entendeu? Tipo, só aceita. Aceita, fica normal. Dê comida. Alimente. A alimentação, alimentar a mulher é muito importante. Tipo assim, comida salva vidas, entendeu? E vida que segue. Sério, comida salva vida. Amém? Vou dar pausa aqui na gravação. Vou tirar aqui um pouquinho.